Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, Senhor, na sua casa, na sua presença, Deus, porque o Senhor, Deus, é aquele que nos levanta pela manhã para adorarmos a Ti, Senhor. Oh, Pai amado, Deus, coloque em nossos corações agora, Pai amado, uma vontade, Deus, um desejo, Pai, incessante de buscar a sua vontade, a sua palavra, Deus, e que o Santo Espírito do Senhor nos conduza, Pai amado, em todos os nossos passos e caminhos. Senhor, abençoa este culto, esta aula, Pai, que possamos aprender de Ti, que o Senhor possa nos limpar de todo mal, Pai amado, de todo o fermento velho, Deus, e nos colocar em nossos corações, Pai amado, Deus, a elucidação da Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ensina-nos e fique conosco nesta manhã, Pai. Bem como a Ti também entregamos nossos louvores e cânticos, Pai, para que sejam, Pai, como ofertas agradáveis a Ti, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós temos aqui a 9ª lição, encerrando a carta de Gálatas. Seja responsável e glorie-se na cruz, lição número 9. Pode passar? O texto inicial encontra-se lá em Gálatas 6, o capítulo todo. Eu vou ler o primeiro versículo, depois os irmãos continuam lendo os seguintes. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Porque se alguém engrandecer alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Aprova cada um sua própria obra. A conduta para com o irmão caído. No primeiro versículo ele diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. Bom, como proceder? Aplicando primeiramente a lei do amor. Lá em Gálatas 5,14 diz assim: Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a correção, como eu havia falado na aula passada, quando você vai corrigir uma pessoa que já é doméstica da fé, que já tem um entendimento, muitas vezes, uma pessoa que já tem, às vezes, mais tempo de evangelho do que você tem que saber como proceder com a pessoa, né? E aqui ele fala, na lei do amor. E ele fala de um pecado aqui, da seguinte forma: o irmão surpreendido em alguma falha, surpreendido. Então não é uma coisa que a pessoa comete sempre, não é um pecado que a pessoa, olha só que eu escrevi: alguém que cometeu um pecado e foi pego em flagrante, não que vivia habitualmente no pecado. Então ele dá essa recomendação para a pessoa da seguinte maneira: vós que sois espirituais, corrigi-o com um espírito de brandura. Pode passar? Com um espírito de brandura, ou seja, com mansidão. Saber como levar aquela palavra de correção para a pessoa e a pessoa receber a palavra. Não é apenas chegar e corrigir. A pessoa também tem que receber a correção. Se ela não receber a correção, aquilo tudo que você falar vai ser em vão. A mesma forma a gente tem que usar também para pregar o evangelho. Quando você vai pregar o evangelho para uma pessoa, você tem que saber a estratégia de você usar com aquela pessoa que ela vai te ouvir, né? Não adianta eu chegar com uma eloquência para uma pessoa que não tem cultura e começar a falar um monte de palavras bonitas para ela, para tentar surpreender ela, e ela vai olhar aquilo e falar assim: esse cara não está falando na minha língua. É assim que Paulo fazia. Quando Paulo ia pregar o evangelho, ele fala assim: eu fiz de tudo para com todos para poder alcançar alguns. Ele fez de louco com os loucos, ele fez de eloquente com os eloquentes, sábio com os sábios, de tudo ele se fez. Se o cara era grego e falava em um monte de coisa lá da Grécia lá, e as culturas e as gírias, a sabedoria deles, ele ia com toda a sabedoria que ele soubesse daquela região, daquele lugar, entende? Você tem que conhecer a pessoa, saber o que ela pensa, saber que forma que ela age, para você levar o evangelho para ela, né? E aqui ele fala de correção. Então, pode falar? Paulo, ele sabia como entrar na cabeça da pessoa, né? Digamos assim, né? Ele não é uma pessoa inflexível.
Vai entrar no assunto. Provavelmente sim, porque você vê que quando ele foi pregar aos gregos, né, eles estavam todos lá enfileirados, lá vendo aqueles postes ídolos, né, aqueles deuses, aqueles altares. E ele começa só observando, ele não chega quebrando o pau lá com o pessoal e falando, não, isso aqui está tudo errado, isso aqui é idolatria. Não, ele foi caçando uma oportunidade. Muito espirituais, uma pessoa que, né, tem a sua cultura. Até um Deus que não conhece, de tanto medo cristinho, de deixar algum Deus para trás. E aí ele pegou aquela oportunidade, falou, altar ao Deus desconhecido, o meu Deus é o Deus desconhecido, vocês não conhecem ele ainda. Aí ele levou a palavra. Então, voltando aqui, guarda-te também para que não sejas tentado. Então, olha só, a pessoa tem o entendimento do que é o certo e o errado segundo a Bíblia, e ela vai aplicar uma correção no outro. Só que essa falha que a pessoa cometeu, talvez não seja uma coisa muito na cara. Talvez seja um pecado até sutil, uma coisa que escapou, aconteceu, a pessoa xingou, a pessoa, né, fez alguma coisa que foi em flagrante, foi errado, foi na hora, foi no momento. Não é uma coisa que ela habitualmente praticava, né, como um adultério, que a pessoa vai aos poucos, vai conhece outra aqui, dá uma escapadinha ali, sai com os amigos e aí depois, né, consuma um pecado. Mas é um pecado que talvez seja muito intuitivo e que você que está corrigindo também pode cometer esse mesmo pecado. Então, cuidado para que ao você corrigir a pessoa, você também não caia no mesmo pecado que você está falando que ela está fazendo, né? Você está falando para a pessoa lá, por favor, né? Não fica aí falando palavrão em público aí, porque misericórdia. Aí daqui a pouco você está falando. Então, a gente tem que vigiar primeiramente a nossa vida, aplicar sim a correção, e tomar cuidado para não errar. Tá? Sim. Para orar. Sim. Não. A oração do Pai Nosso é muito sério.